Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Movimento, ao programa Pintar a Manta. Hoje não é às 19 horas, mas é excepcionalmente, ok? Portanto, normalmente é às quartas-feiras às 19, hoje é às 20, mas o que importa é que estamos aqui para falar com vocês sobre o tema que nos tem acompanhado nestes últimos tempos, que é o PERMA. Se recordam, o PERMA é um modelo de bem-estar que nós temos abordado e que é composto por 5 pilares. O P quer dizer Positive Emotions, portanto as emoções positivas. O E quer dizer Engagement, ou envolvimento em português. O R, Relationships, os relacionamentos. O M, Meaning, significado, foi a semana passada. E hoje, o último pilar, que é o A, o Achievement. E por isso mesmo hoje temos aqui connosco... O que quer dizer achievement, em português quer dizer realização. Realização. Ok? Okay. Realização pessoal, realização profissional. Muito bom geografia. Então, como já perceberam, hoje temos cá o Sérgio. Olá. E a nossa convidada é a Patrícia Oliveira. Olá, Patrícia. Patrícia também. Olá. Muito simpático, muito giro. Obrigada por teres vindo, Patrícia. Obrigada pelo convite. É um prazer ter-te aqui hoje, ainda por cima para falar deste tema, que eu sei que te é muito querido, que é o tema da realização. Até porque trabalhas nesta área, né? Já vamos desvendar tudo sobre a Patrícia. Bom, tudo. Olha, o que tivermos tempo. O que tivermos tempo. Okay. Então, o achievement, há aqui várias formas de descrever o que é que significa esta realização. No fundo é olhar para trás e sentir orgulho por se ter atingido um determinado objetivo ou tarefa, o que nos faz sentir mais fortes e mais confiantes. Também gosto muito de dizer que, de certa forma, é mais um pilar que contribui para o nosso bem-estar, porque quando nós realmente sentimos que conseguimos atingir qualquer coisa que queríamos atingir, pessoalmente ou profissionalmente, não importa, há uma sensação de bem-estar, há uma sensação de autonomia, de eficácia que nos faz sentir bem, portanto, que é saudável. É isso, Patrícia? Concordas? É isso, concordo em absoluto, sim. Então, o que é que vamos perguntar à Patrícia em primeiro lugar? Quem é a Patrícia? Pois, já agora estamos curiosos para saber, afinal, o que é que tu fazes, de onde é que vens, aquelas perguntas. Aquelas coisas. Conta lá, Patrícia. Quem és tu? Essa é sempre a pergunta que eu acho mais desafiante, porque eu sou tanta coisa. Pois eu sei. E tenho sempre alguma dificuldade de resumir as várias áreas da minha vida, porque eu digo sempre que já tive várias vidas, sinto muito que tive várias vidas. Então, eu resumiria assim da seguinte forma. Enquanto ser, portanto, sou mãe de dois rapazes, sou uma alma inquieta, ou seja, estou sempre um bocadinho a tentar progredir, aprender, sou
uma eterna estudante, adoro estudar. E é curioso porque este adorar estudar só aconteceu quando realmente eu encontrei aquilo que eu chamo o meu elemento, e tem muito a ver até com um livro que eu li na altura, porque durante muito tempo eu diria que andei um bocadinho a vaguear ou a divagar. À procura, se calhar, à procura, sim, sempre à procura, numa divagação, sempre talvez a seguir alguns padrões, a seguir aquilo que era mais certo, e realmente as coisas corriam relativamente bem, mas faltava ali aquela chama, e que surgiu, e que foi aí que eu encontrei o meu elemento, que foi realmente quando eu mudei, aliás, mudei muita coisa, que teve a ver até com uma condição que eu tive, de síndrome do intestino irritável, e que tinha uma componente muito, aliás, hoje em dia fala-se muito, não é, do intestino, que está muito relacionado, não só com o nosso cérebro, como também com as nossas emoções, portanto, é aí que... E hoje, olhando para trás, acho que tudo isso faz sentido, ou seja, essa condição tinha a ver com eu ainda não estava no meu elemento. Tinhas uma vida muito estressante, era na altura? Não tinha uma vida muito, muito estressante. Eu diria era que tinha uma vida profissional com alguma responsabilidade, mas acima de tudo uma vida que não me preenchia na totalidade, ou seja, eu fazia bem, as coisas corriam relativamente bem, mas eu não tinha aquela chama de... O que tu fazias? Faltava a paixão, não é? Faltava a paixão, exato. Então, eu trabalhei sempre em empresas multinacionais relacionadas com a indústria farmacêutica, ou numa primeira fase trabalhei mesmo numa empresa de dispositivos médicos, depois fui para uma empresa que prestava serviços só para a indústria farmacêutica, muito na área dos estudos de mercado, informação, dados, consultoria, e depois a minha última experiência corporativa foi numa empresa americana, em que eu trabalhava remotamente, ainda numa altura que nunca se tinha ouvido falar do trabalho remoto, aliás, pois. Os meus amigos, mas o quê? Tu estás em casa? Em casa, não é? Mas como é que isso? Nada. O que é isso? Mas tu consegues estar em casa? Então, mas como é que é? E foi uma experiência muito, muito gira, porque eu não tinha clientes em Portugal, portanto, o meu trabalho era de desenvolvimento de negócio, portanto, eu trabalhava o mercado europeu, portanto, viajava bastante, e a minha função era ajudar empresas químicas a venderem mais, a terem melhores estratégias, etc. E essas indústrias químicas, eu também trabalhava muito com a parte de ingredientes alimentares. Então foi também nessa fase que eu me cruzei com o Health Coaching, que foi quando eu tirei a minha formação de Health Coach, em que comecei realmente a fazer uma série de alterações na minha alimentação, na minha forma de ver a vida, e realmente quando eu comecei a ver a vida nesse formato, deixou de fazer sentido aquilo que eu estava a fazer, porque de repente eu estava a ajudar de alguma forma empresas que eu não concordava muito com o que elas vendiam, portanto eram ingredientes e é uma indústria muito sofisticada, há muitas pessoas que nem imaginam, mas é muito sofisticada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de investigação, a forma como estudam, desde moléculas que ativam o centro do palato, que causa a mesma sensação do açúcar no cérebro, ou seja, são coisas realmente muito sofisticadas. E nessa altura eu decidi, então isto não faz mais sentido, e foi aí que me dediquei ao coaching a tempo inteiro. Nessa altura muito direcionada só para o Health Coaching. Depois, entretanto, tive também uma aventura, que foi um restaurante de alimentação saudável, de comida saudável, que durou 2 anos e que terminou exatamente antes da pandemia, e depois, desde aí, tenho estado, então, muito dedicado ao coaching. Tenho também feito alguma mudança no meu próprio coaching, porque lá está, porque as pessoas muitas vezes começam com uma situação mais relacionada com a saúde, mas depois, passado algum tempo, vemos que a raiz não é essa. Há outras coisas, há que ir mais fundo, não é? E de maneira que também investi muito também em formação, tirei também uma formação na área do coaching transformacional,
E basicamente eu divido um bocadinho a minha vida, o antes, em que vim de uma área muito corporativa, tirei um curso de Engenharia Química, depois tirei um MBA em Gestão e de repente sou coach. E é isso que eu realmente adoro de coração. E é aí que está o meu elemento, de facto. E, curiosamente, ou não é nada curiosamente, a minha condição de síndrome do intestino irritável está completamente assintomática. Portanto, claro que fiz muitas alterações na minha alimentação, mas, acima de tudo, nas minhas emoções e na forma como eu estou na vida e como eu vejo a vida. É um bocadinho assim. Tens que nos falar um bocadinho mais disso, um bocadinho mais para a frente, porque quem nos está a ouvir também de certeza que está interessado. Eu estou muito interessada. Aliás, eu já tomei nota aqui de algumas frases que disseste mesmo agora e acho que a gente vamos vai a voltar isto. aí. Este nosso tema de hoje, em que medida é que ele esteve na base dessa tua procura por outras coisas na vida, ou tu não tinhas consciência que realmente querias encontrar uma realização, querias encontrar qualquer coisa que te satisfizesse? Isto levou-te lá ou foi um bocadinho por intuição? Não, levou-me lá, porque vinha um bocadinho dessa inquietude. Não pois, é? Portanto, eu estava sempre muito inquieta, havia sempre ali qualquer coisa. Faltava ali qualquer coisa e faltava realmente essa realização. Portanto, o achievement é algo que para mim me diz muito, exatamente porque foi a mensagem, não é? Que me disse, esta inquietude, que me disse que realmente havia outras coisas para procurar e para encontrar. É engraçado porque tu disseste, tu acabaste por linkar isto tudo com a saúde, não é? E o que eu te ia perguntar era se, de facto, tu achas que quando alguém consegue realizar um projeto, algo que lhe diz qualquer coisa, isso tem uma leitura na sua saúde, que é boa. Quando se consegue, não é? Sem dúvida. Por isso também nós estamos a falar deste tema do modelo do bem-estar. Porque nos dá também uma sensação de que somos capazes. Fizemos uma coisa que nos dá prazer, que é boa para nós. É um bocadinho por aí também, sem dúvida, não é? Sem dúvida. E essa sensação de progresso, não é? De estamos a evoluir, estamos a conquistar, a crescer, a conquistar. Porque eu vejo o achievement com duas partes, não é? A parte da conquista e a parte da realização. E acho que isso, sem dúvida, que é um dos pilares essenciais para estarmos bem na vida. E o bem na vida é esse bem-estar, é a felicidade, é a saúde como um todo, sendo que a saúde, para mim, é algo muito abrangente, não é só, não é só não estar doente, não é? Não muito mesmo, mais do que isso. Não mesmo. Mas, Patrícia, há um caminho, não é? Quer dizer, nós vamos nos sentir bem só quando chegamos lá ao fim e chegamos ao achievement, ou este caminho também nos traz algum bem-estar e alguma felicidade? Como é que tu Olha, eu vês vejo isso, aliás, para mim, e deixem-me partilhar um bocadinho a minha definição de achievement. Para mim, achievement é quando eu realmente consigo alinhar as minhas intenções às minhas ações e consigo estar em paz, em alegria, em felicidade no momento que eu estou a viver. Ou seja, não estou à espera e cada vez acredito mais, nomeadamente na parte da felicidade, que a felicidade não é um resultado, não é quando eu tiver isto, quando eu fizer isto, quando isto acontecer, então eu vou ser feliz. Não. Acho que realmente é o caminho da jornada, é todos os dias. Claro que há dias melhores e há dias piores, mas isso também faz parte, não é? Tirarmos um bocadinho essa... Certo. Aliás, a luz não há sem a sombra, portanto... Pois. Tem que haver sempre as duas partes. E ainda bem que lançaste essa questão, porque realmente para mim o achievement é o estar na jornada, é o conseguir estar em paz no agora, não é? Não estar agarrado ao passado ou agarrado a um futuro, a um resultado que há de surgir algures, não sei. Exato. Faz parte desse desenvolvimento, como se fosse um rising up, como se fosse uma... Sim, exatamente. Falar em rising up, não trouxeste uma música agora pois é.
Diz-nos lá. Música gira Esta primeira música que é do Eddie Vedder. É o Rise. Qual é que é? Porquê que escolheste? Há alguma razão Olha, eu escolhi especial? porque realmente é uma música que, e aliás até uma das frases que na música o Eddie Vedder diz, que é o "Gonna rise up, turning mistakes into gold". E lá está, é um bocadinho esse crescer, esse rise, não é? De nós, na nossa própria jornada, conseguirmos... como ele diz, não é? Tornarmos os nossos erros em ouro. E por isso eu acho que é uma mensagem que eu acho muito, muito inspiradora. Ok, então vamos lá ouvir. Vamos Vamos lá ouvir um bocadinho. Vamos ouvir o Eddie. Rádio Movimento. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Oh, such is the passage of time, too fast to fold. Suddenly swallowed by signs, lo and behold. Gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, throw down my ace in the hole. Muito bem esse rising, tornar esses supostos erros em ouro, não é? E há aqui uma curiosidade, há bocado estava-te a ouvir e estavas a dizer health coach. No fundo, o que é que tu fazes? Aliás, há muita forma de fazer coaching, não é? Muita forma de estar com as pessoas que nos procuram e que nos pedem ajuda. E depois tu falaste há um bocado de uma coisa também muito... O teu elemento, eu interpretei como se fosse o teu espaço, o teu sítio, como se fosse o teu spot, a partir do qual tu atuas. Tu diz-me lá, como é que é ser um health coach assim à moda da Patrícia? Diz lá. Então, um health coach, primeiro à moda da Patrícia é um bocadinho, aliás, eu acho que na área do coaching é muito assim, que é cada coach traz a sua bagagem, não é? A sua vivência, as suas experiências, etc. E eu diria que o health coach à moda da Patrícia é um coaching muito participativo, no sentido em que a jornada é da pessoa. Portanto, eu enquanto coach, às vezes as pessoas até podem estranhar um bocadinho, mas o meu papel não é dar dicas ou dar conselhos ou soluções, porque cada vez mais a pessoa tem que ter, e a língua inglesa ajuda muito nisso, que nós falta-nos essa palavra, é estranho, porque realmente a nossa língua é tão rica, que é o ownership. Mas o ownership da jornada, não é? Da pessoa assumir a responsabilidade da sua jornada, a propriedade da sua jornada. O poder sobre... O poder das suas escolhas, não é? De não terciar, se existe esta palavra, não terciar ou não ser uma terceira parte que trata da sua jornada, não é? E o health coach, no fundo, é um coach que está muito
em que normalmente quem procura é alguém que começa, e por isso é que eu falo do começa, não é? Começa com algo que quer mudar na sua saúde, ou geralmente nos seus hábitos. E a ciência comportamental da mudança de hábitos, dos hábitos que perduram no tempo, é realmente é super interessante. Tudo que a ciência e o cérebro, como hoje em dia está muito estudado, da ciência comportamental, de como é que as pessoas alteram os hábitos ou a estratégia para alterarem os hábitos. Portanto, eu diria que o coach à moda da Patrícia é um bocadinho assim. Não sei se respondi à tua questão. Sim, a minha curiosidade. E depois eu disseste outra coisa há bocadinho, que era o intestino está relacionado, portanto, hoje em dia já está relacionado, ou reconhece que o intestino está relacionado com o cérebro e o pensamento. Eu traduzi o pensamento e as emoções. Isto é a Patrícia a ter esta coragem? Ou é a ciência que a Patrícia estudou a olhar para estas possibilidades? Que órgão é este? Está relacionado a quê? Ou que tipo de pensamentos têm as pessoas? Porque na ciência muitas vezes a gente olha qual é o denominador comum. Então, se mais pessoas têm o intestino irritado, o que é que elas têm em comum? Né? Quais é que são as variáveis que têm em comum? É por aí? Como é que ajuda-nos lá a perceber isto melhor? Que tipo de pensamentos ou emoções que nos ajudam a ter? Que és uma coach de performance digestiva. Também, sim. Pronto, então. Sim, também. Explica lá isso. Eu comecei esta conversa porque eu sou muitas coisas. Pois, eu sei. Lá está. E respondendo um bocadinho à tua questão, que é, sem dúvida que a ciência tem evoluído muito e hoje já há evidências científicas que demonstram essa relação entre o cérebro e o intestino. Hoje em dia até se fala de pessoas que sofrem de depressão, que a causa está no intestino. Isso é muito interessante, não é? É vermos a história de uma forma completamente... Está no intestino ou causa, ou manifesta-se também através do intestino? Normalmente, quer dizer, neste caso a depressão manifesta-se numa doença mental, não é? Que é a depressão. Mas a causa nada tem a ver com alguma coisa, nomeadamente químico, que falha no cérebro. Não. A falha está no intestino, em alguns casos, claro. E, portanto, a ciência, sim, tem trazido muitas evidências, muitos estudos que comprovam isso, e depois a minha própria experiência. Portanto, eu vivi muito essa situação de... obviamente que eu mudei o meu estilo de vida e a minha alimentação, mas também, e aliás eu hoje em dia sei perfeitamente, às vezes, quando tenho um episódio em que me sinto um bocadinho mais desequilibrada do ponto de vista do intestino, a minha causa normalmente foi sempre emocional. Algo que eu não consegui gerir, engolir ou digerir. Ou digerir. Eu acho que é mais digerir, porque eu acho que o engolir é muito da tiroide. As pessoas que têm problemas de tiroide que engolem muitos sapos, não é? O intestino também ajuda na gestão. Não, o estômago. Como é que está tudo relacionado, não é? Portanto, o intestino pertence ao aparelho digestivo. E, por exemplo, então, vou dar uma coisa... Imagina que tu tens um problema qualquer que andas ali a remoer, né? Diz o povo, está ali a fazer a ruminação. A ruminar. Andas ali a ruminar sobre a coisa. E depois aquilo anda ali, não consigo libertar, não consigo digerir. Podemos utilizar esta metáfora? Sem dúvida. Nem é uma metáfora, é mesmo a realidade. Processo. Muitas pessoas sofrem de obstipação, por exemplo, e têm uma grande causa emocional, de pessoas que estão ainda agarradas a muitas coisas. Muito embora a raiva esteja mais associada ao fígado, mas ainda assim é muito... é algo que a pessoa está... Muita exigência, ou sentimento de injustiça. São emoções que ficam guardadas e que ficam e que acabam por se manifestar depois em condições, como por exemplo o caso da obstipação, que há muitas pessoas que sofrem de obstipação e que têm uma causa muito, muito emocional que às vezes é importante também. Ali, né? Avaliar Daí o que tu é dizes que... também que a pessoa muitas vezes procura-te porque quer mudar um hábito, imagina esse, e acabam por descobrir que afinal o que está por trás eram outras coisas, vivências passadas, coisas que não foram bem resolvidas ou que nunca foram resolvidas e que de repente numa sessão de coaching ou em várias, não será só numa, acaba por vir ao de cima.
É isso, Exatamente, é um excelente exemplo. não é? É muito giro. É uma Quer dizer, atividade muito interessante. Vão ali, vão pedir ajuda por uma questão física e depois a seguir Pois. começam a remexer na arca. Ou Arca na das Pandora, na memórias. caixa de Pandora. Epá. Não, e mesmo às vezes há muitas mesmo do foro intestinal, que está muito também associado à digestão, não é? Porque no fundo está no sistema digestivo, que é, por exemplo, às vezes as pessoas às vezes eu pergunto sempre, quando a pessoa começa com uma questão digestiva, mais do que come, é como come, com quem come, em que momento come, Como é que faz? como é que faz, Senta ou não? senta-se, não senta, mastiga, uma coisa que hoje em dia as pessoas praticamente não mastigam. Quando estão numa refeição, muitas pessoas estão a ver televisão, ou estão ao telemóvel, ou ao computador. Ou que misturas, né? Que misturas é que estão a fazer? E isso tem imenso impacto do ponto de vista digestivo, porque o sistema digestivo necessita de alguma energia, não é? E de maneira que é um momento para nós nos focarmos no mastigar, no que estamos a fazer, não é? Não estamos a fazer 10 coisas em que uma delas é comer. Então, mas estás-me a dizer que então todo um conjunto de estímulos que nós estamos a ter em simultâneo com a comida, por exemplo, então aqueles restaurantes que têm sempre a televisões por todo lado E uma tem barulheira que a refeição não pode, não pode não fazer é bem. aconselhável? Não. Quer dizer, algumas pessoas gostam, se calhar, mas... Sim, eu acho que acima de tudo é a pessoa sentir que está, ou seja, eu posso ter uma televisão, não é, à minha volta, e eu tenho ainda assim a capacidade de me centrar naquilo que estou a fazer naquele momento, que é a comer, não é? A alimentar-me. E mastigo bem, não mastigo? Quando estou a ver televisão, por exemplo, há muitas pessoas que quando estão a ver televisão ou quando estão ao computador, não mastigam quase nada e nem se apercebem, já comi, já acabou. É um bocado como o exemplo das pipocas, não é? Do cinema, que de repente olhamos e o pacote já acabou. Exato. Porque nós não estamos focados a comer as pipocas. Claro. Estamos ali num gesto e estamos a olhar para o Portanto, cinema. não estamos com a atenção plena naquele, Com a atenção plena, exatamente. naquele ato. Exatamente. Então quer dizer exatamente. que todos esses estímulos que estamos a captar, esses milhões e milhões de estímulos que estamos a captar por segundo, de alguma maneira influenciam depois a nossa química. Tu formaste Sim, em química. a engenharia química, sim. Influenciam a nossa química, depois o nosso sistema hormonal fica todo mexido. Sim, claro está que tudo sim. interage. Claro que sim. Claro que sim. Até o simples... portanto, eu digo sempre que a nossa digestão começa na saliva, não é? E nós ou não... Primeiro, se nós não estamos focados, a produção quer de saliva, quer de ácido clorídrico, que é um ácido muito importante que nós temos no nosso estômago para começar o processo de dissolver os alimentos, está provado que se nós estamos centrados noutras atividades, a produção de ácido clorídrico é muito inferior. E, portanto, isto juntando a pessoa não mastigar, e o estômago não tem dentes, não é? Portanto, nós ao mastigarmos e irem pedaços de alimentos para o estômago, que o estômago não vai ter capacidade de os digerir muito bem. Depois o ácido clorídrico é suposto para dissolver os bocados de alimentos. A concentração mais não baixa. é suficiente. E, portanto, tudo isso vai ter depois um impacto na digestão e depois na própria absorção dos alimentos, não é? Porque acaba por não estar disponível para ser absorvido da forma... Claro, não, é que isto é fantástico. Aliás, tu estavas a tentar relacionar tudo. Eu ainda ainda relaciono mais à frente, que é tudo isto, por exemplo, vai fazer com que a pessoa às tantas à noite já não durma como deve ser. Exatamente. Porque as coisas eu costumo dizer também às pessoas que me procuram que imagina que não dormem bem, eu digo, o dormir começa no início do dia. Exatamente, não é à à noite. Dormir bem ou não, começa ou tem a ver com tudo o que nós fazemos ao longo do dia, e uma das coisas é a alimentação. Exatamente. O que comemos e não só, aquilo que tu estás também a dizer, que é muito Está importante. tudo relacionado, tudo em ciclos. Tudo. É incrível, É, não é? Tudo em ciclos. Tudo em ciclos, tudo se relaciona, tudo se integra. Não é só realmente isto ou aquilo outro. Por isso é que trouxeste a segunda música? Quer dizer, põe as palavras-chave, depois cycling, agora de repente a segunda música era cycling. Esta música tem um nome muito engraçado, que é Cycling Trivialities, ou seja,
Cycling é andar de bicicleta. Andar de bicicleta nas Nas trivialidades. trivialidades da vida, não é? Ok. E há também uma parte da música que ele diz too blind to know your best, que é um bocadinho nós às vezes andarmos tão perdidos nas trivialidades, que realmente nós acabamos por não nos... Os cegos para ver aquilo não que é- conseguimos que é o ver melhor, realmente nosso o que é melhor. quem nós somos, inclusive, não é? E o melhor de nós também. E o melhor de nós. Também falamos tanto nisso aqui Sim. no programa. Ok, então vamos ouvir um bocadinho Vamos aqui a isto. boys, Vamos do a vamos. José González. Música maestro. Neste caso. Too blind to know your best. Hurrying through the forks without regrets. Different now, every step is like a mile. All the lights seem to flash and pass you by. So, how's it gonna be when it all comes down? Recycling trivialities, but don't know which way to turn. Every trifle becoming bad hurts. All this time you were chasing dreams without knowing Então, what you wanted. Vamos avançando sem medos. Avançando sem medos. Patrícia, estamos super curiosos para saber mais coisas sobre ti. Aliás, falaste de coisas já interessantes, essa coisa da gestão, pensamentos. Então, por isso é que se diz que é a pessoa que tem uns pensamentos da treta. Querias dizer outra palavra, não é? Mas Começado por pronto. um M. Depois também influencia nos resultados, é isso? Sim, claro que sim. Ok, isso é interessante. Claro que sim. Então, temos que ter cuidado com ter mais atenção aos pensamentos, né? A forma como pensamos as coisas, ou como é que ressignificamos as coisas, se calhar. Ou às vezes também negarmos aquilo que estamos a sentir ou que estamos a pensar sobre qualquer que seja assunto, se calhar também é pôr debaixo do tapete, não é? Sem dúvida. E Também influencia na gestão. claro, então fica lá guardado. não é? Não sai. Não sai. Portanto, será um pensamento da treta Não, e é um bocadinho nos dois sentidos. Ou seja, ali para cima e para baixo. é nos dois sentidos. Os pensamentos podem afetar o nosso intestino e a forma como está o nosso intestino também pode afetar a forma como nós estamos a nível de pensamentos e emoções. Olá, tu trabalhas online ou trabalhas aonde? Como é que as pessoas te podem encontrar? Então, as pessoas podem me encontrar... Para além daqui da rádio, para além de poderem vir aqui à Rádio Movimento neste momento. Puderem contactar connosco nas nossas páginas e também na página da Patrícia. Exato. Eu atualmente estou muito pouco ativa no Facebook e no Instagram, para ser sincera. Estou no LinkedIn, porque também o trabalho com empresas, até porque acho muito interessante o palco das empresas, porque não só porque estive lá e, portanto, conheço muito bem as dores, Pois. como também é um momento espetacular de trabalho, porque as pessoas, a maior parte do seu tempo, estão a trabalhar e é também no trabalho que têm grandes desafios nas suas escolhas, nos seus pensamentos, nas suas perspectivas, na forma como estão. E, portanto, eu acho que estar a trabalhar numa empresa também é um bocadinho, diria, um laboratório vivo, porque está tudo a acontecer grande naquele desafio. momento. Está tudo a acontecer naquele momento, desde a pessoa que trouxe de casa um problema e que se está a refletir no trabalho, como a pessoa que está mal no trabalho e que depois, quando fechar a porta do escritório, vai levar para casa. A nível de hábitos, nomeadamente quando estamos a falar de alimentação, exercício físico, normalmente as pessoas
dizem que é diferente, Não têm dizem que não têm tempo ou que têm, enfim, e portanto o palco das empresas acaba por ser muito vivo nessa questão. E portanto eu trabalho com empresas. Mas entras nessas empresas a convite da gestão ou entras pela porta adentro e se o segurança Quer dizer, não der- entro lá, tipo, pronto, Não. não fui convidada e não entro. Ok. Não. No Mas fundo, eu estou a fazer esta pergunta porque imagina eu individualmente, se quiser também, contactar a claro. Patrícia. Ou seja, eu consigo trabalho fazê-lo. com empresas e trabalho com pessoas individuais. Ok. Maioritariamente trabalho online. Eu atualmente trabalho presencial em Cascais e também num espaço em Carcavelos, mas eu diria que o meu grande acaba por ser o online, que eu gosto, até porque, entretanto, também trabalhei com uma empresa muito interessante, que era uma app. Portanto, é uma empresa americana que tem uma app que vendia a empresas, e de maneira que essa app era uma app de mudança de hábitos, tinha 4 áreas, e depois o colaborador poderia escolher nessa jornada, portanto cada programa eram de 3 meses, e o programa podia escolher um health coach, portanto eu pertencia a essa pool, não é? Pool. E de maneira que tive o privilégio de trabalhar com pessoas na Europa praticamente toda, nos Estados Unidos havia sempre o desafio da diferença horária, mas também trabalhei com pessoas nos Estados Unidos, com pessoas na Índia, e de maneira que foi também que uma experiência muito interessante, enriquecedora, que e que lá giro. está, se não fosse o online, Claro. não era possível. E é isso. Eu tenho acompanhado o teu caminho, nós já nos conhecemos há muito tempo. Aliás, eu fiz também um processo de coaching com a Patrícia e foi espetacular. Mudei muita coisa nessa altura. E apercebi-me que a determinada altura tu tinhas começado também a comunicar em inglês. Provavelmente tem a ver com Exatamente, isso, não é? Porque exatamente. precisaste Sim. quiseste expandir para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, então o inglês vai ajudar. Sim, É muito interessante, sim, porque sim. a Patrícia, as publicações que faz normalmente Inglês, faz em pois. inglês. Sim. Em inglês e português, não é? Sim, Depois o Google Translate. eu agora faço só no LinkedIn. Portanto, eu deixei o Facebook e o Instagram, e até posso explicar porquê. Porque era muito ruidoso para mim. E eu sou uma pessoa... Desfocava, não era? Desfocava-me um bocado. Eu ficava... E eu sou uma pessoa que... E é também algo que estou a trabalhar muito em mim, porque realmente eu tenho sempre muitas ideias. E isso é bom, mas às vezes falta-me o foco. E eu, ao longo do tempo, e é algo que eu aprendi sobre mim há relativamente pouco tempo, isso trouxe-me alguma rigidez. De, ok, vamos a isto, vamos fazer isto assim. E comecei a entender que vem daí, que foi no fundo, uma ferramenta, não é bem uma ferramenta, porque... que é essa rigidez, e de maneira que eu tive de tomar algumas decisões, e para mim decidi então, portanto tenho o meu website, que aproveito para dizer que é o behealthy.coach, não é .com, é .coach, e estou no LinkedIn, exatamente por causa disso, porque me desfocava muito. Eu também já percebi que tu tens um horário, tu outro dia disseste, mas eu tenho um horário em que vou ver as redes sociais, mas tu tens um horário específico, Tenho um não é? horário, Que é para não te dispersar sim, precisamente, sim, que é uma sim, coisa sim. que eu ando a tentar fazer também, e vou fazer. Uma disciplina. Nós Mas aí está queríamos saber- excesso de disciplina, porque também à altura Também não falámos- pode ser excesso, Não não pode é? ser E tu excesso. tinhas, e na tua bibliografia tens mesmo, na biografia, Sim. na biografia tens essa referência que Sim. quando é demais, e agora falaste outra vez nisso, ou seja, quando tu também te controlas demais, traz essa rigidez que depois também Sim. aumenta Sim. a obstipação. Olha, por acaso, agora que estás a falar nisso, sem dúvida que sim, sem dúvida. Claro que sim, claro que sim. fica tudo Porque lá rijo, é está, porque se nós pensarmos até, tem que fluir, não é? Tem que fluir, e nós também temos que estar a fluir na vida e na perspectiva das coisas, não é? Agora Não- vamos não- falar dessa rigidez, Claro, às vezes claro. quando a pessoa, quando o material está mais rígido, realmente não é fácil. Esta é a gargalhada característica da Patrícia. Olha, nós também gostávamos de saber que características, no fundo, é que as pessoas precisam de ter. Se é que eu sei que não há uma receita para toda a gente, mas
uma ou duas ou três características que nos ajudam realmente a chegar a concretizar aquilo que nós queremos. Temos que ser persistentes. O que é que, na tua opinião, ou o que é que te ajudou a ti? Pronto, talvez seja mais fácil. Sim, adjetivos. Olha, eu diria adjetivos. que há uma que eu já falei até sobre isso, que é a pessoa ser responsável. Ser responsável. E o ser responsável não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com isso. Tem de ser responsável pelas suas escolhas. Certo. Ou seja, quando a pessoa traz para a mesa a questão de eu não tenho tempo, das pessoas que dizem, e hoje em dia muitas pessoas verbalizam isto, que não têm controle na vida delas. A vida delas vai acontecendo por solicitações. Ou é o chefe, ou é a família, ou é... e isto exige uma responsabilidade. A responsabilidade, ok, eu sou dono ou dona das minhas escolhas. E este é o princípio. Tem que aprender a dizer que não. Tem que aprender a dizer que não e tem que entender, ok, a seguir vamos à fase seguinte de como é que então isto tudo funciona, não é? Mas não podemos nunca desresponsabilizar-nos de eu não posso porque o meu chefe é isto, outro, não é? ou a vitimização, não é? Exato. A culpa é da minha família, a culpa é do meu chefe, a culpa... Não. A responsabilização, eu diria que é o ponto inicial para alguém que realmente quer ser eficaz na sua mudança, seja ela qual for. Portanto, Ser o ator principal. Ser o nessa ator mudança. principal. Ok. Portanto, é a pessoa que vai ao volante, não é? Não vai ali... Não entrega o volante não aos entrega o outros. volante aos outros. É a sua Então, isso vida. implica determinação, assunção Determinação. não? Sim, também. Mas, acima de tudo, responsabilização. Acho que é um bocadinho essa... Gosto dessa palavra. Da responsabilidade. Habilidade de resposta. Exatamente, Olha, exatamente, sim, responsabilidade. sim. Portanto, eu diria que a característica, amor, eu diria que é essa, porque depois todas as outras não têm a ver com a disciplina, porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho disciplina nenhuma, não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com força de vontade, não tem nada a ver com Todas força de essas vontade. vão atrás Da responsabilidade. das tal- desculpas, E não são é? as São as desculpas. desculpas. E depois, há sempre algo que eu acho que é muito, 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 muito importante, que é a pessoa ter um porquê muito, muito profundo. Tal Não é mini significado, muito, um grande porquê. O porquê não pode ser, eu quero ser mais saudável. Isto não é nada, isto não diz nada, não é? Tem que ser É específico. muito geral, É não muito geral, não é? E não dá motivação, porque lá está, em qualquer processo nós vamos ter altos e baixos, não é? E nos baixos nós temos que ter uma âncora, e o âncora é o nosso porquê, a nossa razão de, é porque é que nós realmente estamos a fazer aquela mudança. E às vezes as pessoas chegam à conclusão que aquela mudança não é uma prioridade. Também. Exatamente. Não sendo uma prioridade, não vai ser, não vai é acontecer. Exato. Não vai acontecer. Por exemplo, eu lembro-me de um caso que por acaso que me emocionou, que era uma cliente que ela era avó e a grande razão dela é que ela tinha várias questões articulares e tudo muito derivado de uma série de escolhas de estilo de vida, e ela dizia, o meu grande porquê é eu conseguir sentar-me no chão, algo que parece simples, sentar-me no chão e conseguir brincar com os meus netos. E este era o porquê. Portanto, ela quando estava em baixo, ela lembrava-se do seu porquê. E era isso que a continuava a manter na jornada, não é? Porque a força de vontade, se calhar, ajuda-nos a começar. Mas o porquê é o que nos mantém no jogo. É o que nos mantém no jogo, a jogar, não é? Cavalo e burro? Será como se fosse a cenoura que nos puxa, nos leva? Sim. É o grande porquê, a grande razão, não é? Porque é que E depois, estás a fazer quando aquilo. estás nesse caminho, então vais conseguindo os tais achievements, os tais de Exatamente. realização pessoal. Os baby steps, muito Baby importante. steps, Os baby steps também. Não Sim. querer mudar tudo de uma só A vez. compaixão é importante aí. Compaixão, Sem dúvida, sem dúvida. Compaixão contigo mesmo. Sem dúvida. ok. Eu hoje não consegui, mas amanhã vou conseguir. E mesmo numa jornada de mudança de hábitos, nós às vezes falhamos, não é? Não vamos, imaginemos, pronto, eu hoje não fui ao ginásio, por exemplo, e tinha definido que quarta-feira eu ia ao ginásio. Muito bem, então
voltar ao hábito assim amanhã, que possível. vou amanhã. É o se então. E isso também é uma parte importante, que é quando nós estamos numa jornada de mudança de hábitos, é definir à partida, antever os obstáculos. Porque nós, se antevemos os obstáculos, nós criamos logo uma estratégia de, ok, se eu não vou de manhã, é o se então, como eu chamo. O se e o então, ok, não explica é? lá então. Se Se eu não vou quarta-feira de manhã, então eu vou quarta-feira à hora do almoço. E já está definido. É como se estivesse a negociar, não é? E já está definido, porque nós, lá está, nós temos muitas distrações hoje em dia, não é? Portanto, rapidamente tudo nós esquecemos. Se nós já temos a estratégia do se então, nós temos que ter poucas decisões para tomar. Eu digo sempre, quando menos decisões, as decisões já estão tomadas. Eu vou à segunda, quarta e sexta, por exemplo. Está tomado, está decidido. E sei que se eu não for de manhã, então eu vou, whatever. Gosta, se... Eu gosto então. muito disso, se e o então, também gosto muito. E também fiquei vou curioso, vou usar. apesar de serem 20 e 45, fiquei curioso que música era essa que tu propuseste, Pois. porque agora de repente estava a te ouvir e estava a imaginar os teus clientes, ou a pessoa que faz esses baby steps e tem esse propósito, que os milagres a acontecer, não é? Exato, tu tinhas uma terceira música, como é que se chamava? Miracle. Miracle Someone Será Special. que a gente pode ouvir Vamos bocadinho, ouvir né? um E bocadinho. Em que uma das frases é Not scared to be strong. não ter medo de Não ser ter medo de ser forte. forte. E Coldplay, sempre Coldplay. Forte, Então, mas flexível. Vamos ouvir, Forte, mas flexível. E dócil. Vamos lá ouvir. Vamos ouvir um bocadinho, só um bocadinho. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run and just see it right. No, I'll never be no one in my whole life. All you can turn, see the way they're wrong. Outra mensagem que tu queiras. And get to Pegando nisto, né? keep on dancing all life long. O tempo voa, senhoras e senhores, meninos e meninas, ladies and gentlemen. Boa rapidez. Almost in the end. Sim. Mas, the last but not the least, né? Exato. Com tempo ainda para falar algo muito interessante. Oh, Patrícia. Imagina. Gostaste há bocado à moda da Patrícia agora? Gostei à Oh, moda da agora Patrícia. pomos a mão Isso assim é na sempre anca. um prato típico português, Yeah. não é? Yeah. Então, olha, imagina que para aquelas pessoas que estão a ouvir em direto ou em diferido, porque muitas vezes depois há pessoas que ouvem mais tarde, que mensagem que tu assim deixarias ao desafio nesta linha do teu core business, digamos assim, do teu foco e nesta linha dos resultados, desta realização pessoal? O que é que dirias? Olha, eu diria que, e esse é o meu desafio, que é o desafio da visão da vida. Que é algo que eu tenho testemunhado muito, e falo muito de ter uma vida extraordinária, o extra, o ordinário, não é? O ordinário não no sentido pejorativo, mas no Não é sentido... ordinarice, não é ordinarice, não, não é no sentido do mediano, mediano, não é? Que é, muitas pessoas sentem que não estão bem na sua vida, querem mais, mas quando fazemos uma pergunta tão simples como qual é que é o sonho que elas têm, as pessoas na maior parte dos casos não sabem responder. E isso leva sempre... Ao enviesamento do processo, quase. Ao enviesamento do processo e como é que a pessoa pode ter a expectativa de viver uma vida de sonho se não sabe o sonho. E de maneira que o desafio que eu trago é exatamente isso, que é um exercício de visão da vida que tem 4 componentes, quatro componentes. O primeiro é o T, é o tornar. Em que é que eu... Mas não é de tornado, É de tornar, do verbo tornar. Que é... em que pessoa eu me quero tornar. Okay. Não é eu vou ser uma pessoa diferente, não. É em que é que eu quero me tornar. O que é que eu quero manifestar na minha vida. Que pessoa eu hoje quero ser. Depois o é. Experienciar. Que é o que é que eu quero experienciar. Que emoções é que eu quero experienciar. Eu por exemplo, de manhã faço sempre este exercício, que é
que emoções é que eu hoje quero experienciar? Porque vamos lá ver. No final de contas, o que interessa realmente é como é que nós nos sentimos, Sem não é? dúvida. É a magia final da do vida dia. humana, não é? Exatamente. Sem Portanto, dúvida. o que é que eu quero experienciar? Que emoções é que eu quero experienciar? Então, Depois T o C, de tornar, é de o é de experienciar. experienciar, e depois 2 Cs. O primeiro, conquistar. O que é que eu quero conquistar, não é? Ok. Tem a ver com o sonho também. Tem a ver com o sonho, não é? Onde é que a minha visualização do sonho. E o segundo E C? depois o segundo C, que é o contribuir, que é com o que é que eu quero contribuir para a o todo. comunidade, para a minha família, para o meu círculo. Ou seja, depois a amplitude é um bocadinho como cada um escolher. cada um escolher, claro. Mas um bocadinho essa sensação até do legado, não é? De o que é que eu quero O que é que eu deixar. quero também deixar, O que é que não eu é? quero deixar? Deixar. De maneira que esse é o meu desafio. Tornar, experienciar, Conquistar e contribuir. Eu gosto. Que bom, Patrícia, obrigada. Obrigada por esta por teres conversa. vindo. Obrigada Muito pelo merci. convite. Foi excelente. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, Sérgio, Obrigado, por teres vindo Rosário. também. Quer dizer, eu não fui obrigado, fui bem-vindo. Eu também não fui obrigada de todo. Foi uma excelente conversa. Obrigado, e Patrícia. havemos de repetir. E para vocês que estão aí desse lado a ver-nos ou a ouvir-nos, obrigada por terem cá estado. Espero que tenham gostado. Mandem-nos as vossas questões, vejam nas nossas páginas, nossas Pintar a Manta, nossas Rádio Movimento e também nossas na Patrícia. Diz lá outra vez o teu site. Portanto, o meu website é o www.behealthy.coach ou então no LinkedIn, Patrícia Oliveira, se pesquisarem, depois Patrícia encontram Oliveira. lá. Ok. Do Então, azeite. até quarta-feira. Sejam felizes Adeus, até breve. e saudáveis. Até breve. Isto. Oh, such is the passage of time, too fast to fold. Suddenly swallowed by signs, lo and behold, gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, throw down